Ô, Conrado, tu falou muito que fazia base, né, cara? Sim. E você gostava muito. Bom, tá. Então, esses moleques todos que sobem aí, né, Sim. cara? Tu conhece, né, a maioria desses garotos aí, o retorno em relação dos próprios garotos com você. Tem algum também, né, de você estar sempre comentando ali, e aí hoje alguns te procuram, assim, por causa de comentário, também tem? Não, isso não tem muito, não. Tem muito, quando é muito novo, sub-17, às vezes vem um pai, né, um amigo, pô, comentou, valeu, você falou não sei o quê. Eu sempre falo, cara, não valeu nada, eu falei o que eu tava vendo. Quando, Se fosse mal, falava com quando ele. ele chutar pra fora, eu vou falar que ele chutou pra fora, meu. Quando chutou na gaveta, chutou na gaveta. Chutou pra fora, chutou pra fora. Não tô inventando. Tem essa brincadeira. Mas jogadores não, mas é legal de fazer a base, é que você conhece antes os caras, né, cara? Você conhece as características, igual, sei lá, pegar um exemplo aqui, o Ryan no Vasco. Pois é, aí, o cara que só acompanha o profissional, beleza, ele chegou com 17 para 18, realmente não foi tão bem. Aí acaba, o Ryan é o pior jogador do mundo, ele é lento, ele é lerdo, ele é mole, blá, blá, blá. Quem já viu as características dele antes, tô falando que ele vai ser o melhor jogador do mundo, mas agora ele tá bem no Vasco, ele é um dos principais caras do Vasco. Aí eu ia lá, eu lembro até de um programa que eu tava lá, aí quem tava comigo assim na bancada também ficou meio que um debate assim, não, mas o Ryan, não. Falei, cara, o Ryan, a opção que o Vasco está procurando no mercado de jogador de lado, tá no Vasco. É o Ryan, o cara que tem uma potência física absurda. Só que aí fica nisso. Todo mundo falando, não, mas o cara é mole, o cara é lento. O cara... Falei, cara... É que um jogo acaba não é o cara, assim. Né, o Ryan, ele é fisicamente, ele é acima da maioria dos jogadores. Do tamanho que ele tem, a força física que ele tem, o arranque dele é diferenciado. Tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, beleza. Deu outro, ele é titular absoluto hoje na ponta do É o Vasco. principal jogador do Aí Vasco. quando a gente hoje, fala, né? não, ele só pode ser reserva do Verratti. Falei, não é. Ele pode jogar de centroavante? Pode, mas ele é jogador de lado, vai puxar pra dentro pra bater de canhota e bater com força, E como geralmente. chuta, né? É claro que tem coisas ali pra trabalhar. Não acho que o Ryan vai se tornar um cracaço da bola, mas ele é muito útil como ele tá sendo. E o que a galera não se liga também é, cara, 18 anos não é qualquer um, gente. A gente fica achando que qualquer um que sobe com 18 anos vai brilhar. Não, são só os muito Ainda diferentes. tem muita margem de evolução. Muita margem de evolução. Não é Sem normal contar que o cara muda- jogar com 18 muda anos. muito a chave, né? Quando ele sai de uma média onde todo mundo tem a sua idade Sim, e pega outros muda caras totalmente. muito mais rodados, muito mais experientes. Ô, Covarde, na base, eu falo isso até quando eu tô comentando base. O jogo que você tá vendo ali, vamos dizer que você tá assistindo um jogo de sub-17, certo? Sim. Fiz muito. 90% dos atletas ali não vão virar profissionais. Sabe o cara que você acha ruim no profissional? Esse cara já passou por aquilo ali. Ele já passou, foi bom na base, muito virou profissional, bom, né? foi contratado e chegou numa primeira divisão. Esse cara que você acha ruim, ele é super vencedor. Então, quando você tá lá vendo na base o cara que você gosta, ele tá jogando contra um monte de gente que nem vai virar. Ele nem vai virar profissional. Daqui 3 anos vai estar trabalhando num outro emprego. A maioria é assim, porque é muito difícil. Não para de rodar essa roda aí. Ó. É um jogador em cima do outro. O funil parece que é apertado, mas passa a gente para dentro, Então, né? quando o cara chega no profissional, tem que adaptar, é diferente. Você tá com os caras mais fortes, mais rápidos, mais experientes, que já passaram por tudo isso que você passou. Então, essa transição é muito difícil de fazer. Por isso que os profissionais nos clubes contratados, os clubes têm que investir muito nisso. Você ter os profissionais que são bons para fazer essa transição, isso faz muita diferença na formação. Pô, muito. Eu dou um exemplo, para você ter uma noção, o João Gomes. Né, subiu no Flamengo. O João Gomes, ele não era o cara da categoria dele em 2001 na base. E foi o cara que chegou. Sim. E que talvez esteja melhor aí. Como tem vários jogadores que na base é muito acima, a gente pode dar um exemplo agora do Renier, que acabou de voltar para o O Atlético. Vitor Hugo, que está né? para O Vitor Hugo, espaço agora. sempre foi seleção. Eu conheço esses garotos, eu também trabalhei com base, né? Sim. Então eu conheço esses garotos, o Ryan, por exemplo, desde sub-9, sub-11, quando eu estava no Vasco. Né? Naquela época era Facebook, então tem esse moleque todo no Facebook, pai, né? A mãe do Ryan. Então eu vi muitos moleques. Você pega desde a do 9, do 11. essa Eu olhei o momento geração- já no 17. 17 o cara já tá com mar de profissional Final de já. carreira de base. Conrado, né? eu falo, a geração 04, que foi campeã com o Mário Jorge lá, aquele Flamengo que Matheus atropelou. França. Matheus França, Vitor Hugo, Mateusão e Peterson. Mateusão, isso. Né? E Peterson e Matheus Gonçalves é 2005. É um mais velho. Eu conheço esses moleques desde sub-11, cara. Matheus França, saudolaria pro Flamengo. Nós jogamos contra no 12, eu pelo Botafogo, ele pelo Flamengo. O Vitor Hugo jogamos muito contra ele no Vasco na época ainda. Depois ele foi pro Flamengo, foi seleção de base, né, tudo. Joguei contra a geração 2002, Lázaro, Renier, Noga. Então com esses moleques todos. Trabalhei no Botafogo, Matheus Nascimento foi meu jogador no Botafogo, né? Que eu acho que o Botafogo Queimou largada? Queimou.
Acho que acelerou demais. Também acho. Né? No Aquela de momento que o precisar Botafogo vender, tava sem ninguém ali Eu acho que fisicamente ele não estava. estava pronto pro profissional ainda. Eu mas acho. precisava vender, precisava fazer Tá dinheiro. lá nos Estados Unidos. Que foi antes da SAF, né? Sim, Que foi. subiu, né? Um período escasso do Botafogo. Vai aparecer né? muito esse ano aí nas redes sociais. O Som foi pra lá, vai aparecer muito. Se não me engano, foi pra lá que o Som foi, não foi? Foi pro Galaxy, agora eu posso Eu não estar sei qual é o confundindo. time que Ou ele foi. Ele foi pro Los Angeles, agora eu tô na dúvida se não foi no UFC ou no Galaxy, mas eu confirmo aqui. Mas de qualquer forma vai aparecer bastante metendo gol lá. O que aconteceu com o Peck, né, quando foi pra lá. É verdade. Então, assim, conheço muito desses moleques. E assim, é difícil, cara. Eu lembro que o Peterson, não o Peterson em si, mas os outros moleques, um que infelizmente faleceu lá naquele acidente do Ninho, né, que tava lá, o Vitor Isaías, o Assunção, Vitor Isaías. o Dudu não estava no O Som foi pro Los Angeles FC, não é o Galaxy. não UFC, é, que estava no Mundial. Isso. Né? E são moleques que na época eu estava no Botafogo, eu tentei trazer esses moleques. Esses moleques de Floripa, eles jogavam lá no Floripa, a gente foi jogar lá em Camboriú. Tentei trazer esses moleques, o Botafogo não tinha dinheiro e eles só podiam ficar em alojamento a partir de 14 anos. Então isso foi no sub-12 pro 13, né? Aí tanto que eu tenho esses moleques, pai desses moleques, tudo no Essa Facebook. galera toda aí. Né? Na época era Facebook, agora tem Instagram. E depois, no ano seguinte, o Flamengo pegou esses moleques todos. Pegou o Pérez, pegou o Dudu, pegou o garoto que faleceu, o Vitor Isaías. Então, assim, eu conheço esses jogadores de base, cara. E a gente fala, é muito difícil, cara. É difícil. Porque os moleques brilham pra caramba na base. Tu pegou o Matheus França, tá lá no Cristal Paz, mas não joga. É. Teve Teve uma machucado, lesão, né? né? Voltou E e não joga. destruía. O que eu vi o Matheus Santos fazendo na base, eu comentava aqui. Com o Palmeiras forte, de Hendrick e Ele companhia. Passava por todo mundo como queria, e chutava e Tanque, dava né? drible. É impressionante o vigor físico junto com qualidade, né? Mas é isso, base é difícil, cara. Mas é legal acompanhar, né? Que foi a pergunta no Sim. começo. Quando chega lá na frente, você já conhece vários caras, cara. Você já conhece as características onde o cara pode jogar, enfim. E tem uns que você pode apostar um pouquinho mais, e as pessoas ainda não conhecem. É legal de acompanhar. Eu vou sentir falta de comentar a base por causa disso, porque me deixava mais completo como Sim, você já, quando viu o comentarista. cara viu um jogo da subida desse jogador no lançamento, você já tinha mais características dele para levar o seu conteúdo. E como você gerava esse conteúdo? Porque assim, hoje um jornalista, um cara o YouTube, a internet, ela te dá muitos leques. Só que o foco de todos os grandes centros de jornalismo, de matéria, é tudo profissional. A base é muito escassa. Eu sei porque eu também fiz lá na Flá TV a base, quando você ia estudar, cara, era muito complicado. É. Como é que você fazia? Qual era o material? Onde você pesquisava? Boa. Que tipo de estudo você gerava para você levar o conteúdo para as transmissões, em especial a categoria de base? Como eu fazia mais o Sub-17 e o Sub-20, aí o Sport TV já faz tem um tempo. Então tem bastante jogos ali. Você pega no Tem arquivo, você conteúdo vê. lá no arquivo. Aí é muito TV de clube. É o que facilitava também para mim. Aí o Sport TV geralmente mostrava os principais times, que aí você consegue falar com um assessor, uma assessoria já tem. Mas, por exemplo, a Globo não te passava matéria nenhuma, ela te Não. dava acesso para você estudar ou não. Não, dá Não tinha nada. cara, ó, olha por Não esse dá canto nada, aqui, dá tem nada. essa É cada um, é só uma apostila aqui. tal hora você começa a transmissão. Você que procure aí. Você que se vira. Que se vira e nos E aí tenta. cada um, e aí você dá até para perceber isso no ar. Tem quem se prepara mais e quem se prepara menos. Sim. E aí, assim, eu falo muito, é claro que é muito bom, eu só falo quando alguém me pergunta também, pô, que dica que você dá, conselho para quem você quer ser comentarista. É claro, isso que a gente fala, né? Você que é narrador principalmente, tem que estudar muito, correr atrás. Ótimo, tem que estudar. Mas, gente, veja jogo de futebol. Tem gente que esquece disso. Aí o cara pega todas as estatísticas, Sim. leu onde o cara já jogou, leu onde ele passou, aí pergunta, o cara já foi lateral, aí o cara tem tudo, anotou, fez um livro lá do jogo, tudo anotado, mas não viu um jogo de futebol. Não, você tem que ver como o cara domina, se o cara tem dificuldade de tal forma, tem que ver jogo de Vai ser futebol. o detalhe que O você vai levar melhor além de estudo tudo que isso, tem, né? igual agora, falei, fiz o Pafos do Você Chifre falou que contra... assistiu. Eu Jogou no fui lá, YouTube, vamos primeiro lá. eu fui lá, anotei um monte de coisa. Olhei, peguei estatística, quantos brasileiros tem no time, o Pafos veio de onde, o Pafos foi criado em 2014, o Dinamo... Mas o melhor estudo que eu mais usei na hora foi os jogos que eu revi. Que aí eu vi, joga ali 4-4-2 ou 4-2-3-1, esse lateral aqui segura mais, esse cara aqui é meio ruim de bola, se jogar nele vai dar ruim, esse meio aqui é habilidoso, mas preguiçoso, aí esquece, aí você deita na transmissão, aí você sabe as características. O 9 não é 9, tá jogando de 9, mas você vê que o cara não tem característica ali de 9, tá ali improvisando.
Aí eu sempre falo, cara, assista jogo de futebol, não esqueça do principal, que é ver jogo de futebol. Isso que vai te dando mais, ver os mais números bagagem. agindo, aí por né? isso que eu falo, aí quando você vai lá e comenta uma base, Flamengo contra o Fortaleza, daqui 3 jogos, é o jogo que você viu. Aí eu tento sempre ver bastante jogo, cara. Isso pra mim é o principal. Mas é claro que é bom você estar munido de informações, mas assiste o jogo, cara. Restaurante Sano! Barra Square Beleza, Barra Expansão, Square Expansão, né? de 11h30 às 15h30. E o melhor preço da Barra da Tijuca, coma à vontade com direito a 2 proteínas por R$ 29,90.